Pedro, ele tinha, para aquela época era muito bom, ele tinha uma companhia de pesca. Ele tinha sócios na pesca. Porque nem todo mundo tinha barco, nem todo mundo tinha sócios. Pedro tinha um negócio, sim. Ele não era letrado, ele não era um conhecedor, né, de livros, mas ele tinha um negócio, ele era sábio, ele era líder. Pedro naturalmente era líder, ele liderava um negócio, o negócio da pesca. E um dia Jesus estava passando ali pelo mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, né, ou de Tiberíades, como eles chamam. Estavam passando por lá e ele vai lá e manda os discípulos, né, lançarem a rede, que eles não tinham pegado nada, e manda eles lançarem a rede. Mas aí Pedro diz assim: ô Jesus, você deve conhecer da palavra aí, tudo, mas da pesca conheço eu, né? E Pedro tinha muito dessa, assim, mas ele falou assim: olha, eu não quero contradizer o Senhor, né? Mas a gente já tentou a noite toda. E desse negócio manjo eu. E Pedro, vocês vão ver uma coisa muito interessante, que Pedro tem muito isso de liderança, de estar à frente das coisas, à frente dos negócios e tal. Então ele é muito assim, ele é muito explosivo, ele é o cara, né? O Pedro é o cara. E vocês vão ver o que Deus faz com isso, o que Jesus vai fazer com isso. Mas Pedro, olhando assim para eles, falou: mas tá bom, mas como o senhor falou, nós vamos fazer, mas não estou acreditando muito, né? E quando ele faz, o barco quase vai a pique, e aí realmente ele pega e se prostra diante de Deus, né? Diante de Jesus Cristo. Então ali já começou um tratamento com Pedro. Um homem muito firme, que acreditava muito em si mesmo, fazia as coisas porque ele achava que fazia e tal. E era do jeito dele, até que Jesus falou: não, lança do outro lado. E eu trago para a vida da gente, às vezes nós temos que deixar Jesus mandar. Às vezes a gente fica jogando a rede num lado, às vezes a gente fica fazendo as coisas de um jeito, mas o que Jesus quer é fazer de outro. Às vezes a gente fica lá lutando por uma coisa, por uma questão, mas o que Deus quer é outra coisa. Então, você vê como Pedro... Outra coisa aconteceu com Pedro também. Ele estava naquele mar agitado lá, com aquele pensando que era um fantasma, que era Jesus, um fantasma, eu acho que é um fantasma. Aí ele viu que era Jesus, e Jesus, ele falou: só vou acreditar se eu andar sobre as águas como o Senhor. Então venha, Pedro. E ele andou sobre as águas. Mas depois ele começou a afundar. Às vezes a gente também se garante, acha que a gente pode fazer as coisas, acha que a gente consegue, mas tem hora que a gente vê que vai afundando. E nesse momento, nessa hora, quem que a gente precisa? Das mãos de Jesus Cristo, do Senhor nos dando a mão. E eu quero agora, numa palavra profética para você que está me ouvindo agora, Jesus Cristo vai estender a mão para você. Nesse momento que você está, nesse momento que você está passando, Jesus Cristo vai estender a mão para você, como estendeu a mão a Pedro, como estendeu a mão quando mandou jogar para o lado a rede. Jesus vai trazer de volta a tua bênção. Se você crer, receba. Aquilo que estava quase fugindo das tuas mãos, o Senhor vai trazer de volta. O Senhor vai trazer, Ele vai te segurar pela mão e vai trazer de volta o que era teu. E aí, vem mais uma palavra aqui também, que assim, eu vou lembrando várias coisas que aconteceram com Pedro, né? Na hora que ele estava lá no barco, quase indo a pique, eles vão acordar Jesus. Jesus dormindo, no maior sono. Vocês estão me acordando por causa do vento? Oh, homens de pouca fé! E aí ele mandou o vento se acalmar. Então, você vê que às vezes as situações ficam tão complicadas e as coisas são tão simples com Jesus. Se você está com Ele, se Ele está no teu barco, se Ele está no barco do teu coração, as coisas vão ser mais calmas. E olha que Pedro, ele pode ter certeza, até a morte e a ressurreição de Jesus, Pedro não tinha aprendido as lições ainda. Pedro estava em fase, em processamento de aprendizagem. Não era porque ele era Pedro que ele era o tal, não. Ele tinha muita coisa a ser tratada. Muita coisa que Deus ainda ia mexer com ele, para que ele pudesse se entregar realmente a Jesus Cristo. A outra vez, olha como ele distou às vezes, no momento lá, que Jesus percebe que estão falando muita coisa sobre ele,
E aí ele fala para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro logo de cara, né, de primeira, Pedro, você sabe como é, né? Pedro é o cara, né? Ele que é o primeirão lá. E aí ele, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas antes que ele se exaltasse com isso, Jesus já falou para ele, olha Pedro, você só está sabendo isso porque Deus te revelou. Que não é porque você é o bonzão, não, é porque Deus te revelou. E tanto é que um pouco depois, quando Jesus fala que ele vai ter que subir para Jerusalém para morrer, Jesus diz, não, de forma alguma o senhor vai morrer, não vamos deixar. E aí Jesus fala, arreda-te, Satanás. Ou seja, Pedro, uma hora está no céu, está na glória, na outra hora está lá embaixo. Muitas vezes é isso com a nossa vida. Às vezes a gente está super bem, está espiritualmente forte, está falando em línguas, está orando, está glorificando, está muito forte. Daqui a pouco está lá embaixo. Daqui a pouco está na depressão, daqui a pouco está caindo, daqui a pouco está na angústia, daqui a pouco está na tristeza. Aí depois está lá na alegria de novo. Sabe por quê? Porque isso é a nossa vida. Era assim com a vida de Pedro. Às vezes estava lá em cima, às vezes estava lá embaixo. Quando eles foram orar no monte, onde Jesus estava sofrendo a maior dificuldade ali de escutar de Elias e de Moisés o que ia acontecer com ele. Estava sendo falado para ele o que ia acontecer com ele, dele sentir uma angústia da alma. Sabe por que ele estava sentindo aquela angústia da alma? Porque num determinado momento todo o pecado da humanidade estaria sobre Jesus Cristo. E quando todo o pecado da humanidade estivesse sobre Jesus Cristo, ele não teria a presença de Deus. Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Era um momento em que Jesus Cristo teria que se doar completamente e receber de todo o mundo o pecado naquele momento. Era isso que seria a grande angústia dele, que ele começou chorando e começou a ter lágrimas de sangue. E quando ele ia lá ver os discípulos estavam dormindo. Pedro estava dormindo. Pedro estava lá. Não consegue ficar um pouquinho aquele tempo. E aí quando desce, porque uma coisa que eles esperavam de Jesus Cristo, e Pedro estava muito atrás disso também, claramente, atrás de milagres, atrás de grandes curas, de um rei, para que eles dominassem. A pergunta na ceia e em outros lugares é quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o melhor no teu reino? Quando o senhor for rei, quem é que vai ser líder? Quem vai ser o primeiro-ministro? Todos pensando claramente numa coisa humana. E Cristo tentando passar para eles, o nosso reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E Pedro, quando Jesus vai lá se entregar, praticamente se entrega para os soldados, Pedro pega, saca a espada e corta a orelha do soldado, do Malco, né? Aí Jesus falou, não é isso, Pedro, não é assim, Pedro. Não é desse jeito, Pedro, não é. Para com isso, Pedro. Sabe, uma coisa assim que não é desse jeito. Uma hora que ele disse que muitos o abandonariam, os discípulos o abandonariam, sabe o que Pedro falou? Eu jamais te abandonarei. Eu jamais te abandonarei. Quando foi lavar os pés dos discípulos, aí Pedro falou, não, o senhor não vai lavar meu pé, não vai me lavar meu pé. Aí Jesus falou assim, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Ah, então me dá banho no corpo todo. Pedro era o limite. E Pedro, quando falou que nunca o abandonaria, quando Jesus foi levado para cada um dos lugares que ele foi levado para ser julgado, para ser chicoteado, para ir levar a cruz, Pedro ali, naquele momento Jesus até falou que você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E Pedro negou as 3 vezes. E nos momentos mais cruciais de Jesus Cristo, até a sua cruz, e até para levar a cruz, não foi Simão Pedro que levou. Não, Pedro desapareceu. Pedro sumiu. O Pedro, que era o bonzão, que era o poderosão, que era aquele que ia ser líder, sabe onde ele estava? Longe, fugido, sumido. E quando Jesus ressuscitou, estava lá Pedro? Não. Estavam as mulheres. E as mulheres foram falar com Pedro. As mulheres foram falar. E aí, gente, Jesus manda um recado para que eles
vão para Galiléia, dá mais ou menos uns 100 quilômetros dali de onde eles estavam, de Jerusalém, porque ele ia se encontrar com eles lá. E Pedro foi. Mas eu acredito que na cabeça do Pedro estava uma coisa assim: eu neguei 3 vezes Jesus. Eu não estive com ele no momento mais crucial que eu disse que eu ia estar. Eu disse que eu ia dar minha vida por ele. Eu creio que neste momento, gente, eu queria que você pudesse compreender um pouquinho comigo a cabeça de Pedro. Eu acho que Pedro estava completamente desiludido com o seu comportamento. Eu acho que Pedro chegou num ponto assim de talvez depressão, talvez de desistir de tudo, eu neguei Jesus Cristo, eu estou arrasado. Mas ele foi para Galiléia. Os discípulos foram lá para Galiléia. Só que chegou um momento que Pedro não aguentou mais, porque estava passando tempo e nada de Jesus aparecer. Aí Pedro falou assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Quer saber de uma coisa? Acredito eu que na cabeça de Pedro para mim acabou, para mim chega, não estou mais afim. Chega esse papo de seguir a Jesus, Jesus morreu, eu não quero mais saber de nada, vou voltar a pescar. E tem muitas vezes na vida das pessoas que às vezes o caminho que se encontra é desistir. Às vezes o caminho que se encontra não dá mais para mim. Eu já errei tanto, eu já estou tão mal, eu já estou tão cansado, eu já estou tão cansada que eu não quero mais. Pedro fez isso, não quero mais. E foi para o barco. E não pescaram nada. E quando chegou no dia da manhãzinha, lá quando estão lá, vem alguém lá na praia e ele disse: jogue a rede do outro lado. E eles jogaram e começou a vir tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. E João falou assim no ouvido de Pedro: Pedro, é o mestre. Pedro mergulhou. Pedro foi nadando, correndo até Jesus. E quando ele chega lá, olha que coisa interessante, quando ele chega lá, sabe o que tinha lá? Brasas, uma fogueira, com peixe sendo assado. Essa palavrinha, essa fogueira, essa palavrinha lá no Novo Testamento, sabe onde tem de novo essa mesma palavra? Naquela fogueira onde Pedro negou a Jesus. Jesus montou um cenário, justamente o cenário que Pedro tinha negado. Montou um outro cenário, que eu acredito que quando Pedro viu aquela fogueira, e viu Jesus, na hora deve ter vindo no coração dele: eu não entreguei minha vida por Jesus. E aí Jesus faz uma coisa muito interessante. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele: sim, te amo. Cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Claro que te amo, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas 3 vezes, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Foi que quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele usou o amor, a palavra amar, ágape, que quer um amor de entregar a própria vida. Mas Pedro sabia que ele não tinha moral para dizer que amo para entregar minha própria vida. Porque você tem aquele amor que você entrega a própria vida pela pessoa, e você tem o outro amor que é o filéu. Filéu é aquele amor de amizade, aquele amor de companheiro, de amigo. E Pedro não teve coragem de dizer eu te amo a ponto de entregar minha própria vida, porque ele estava envergonhado. Então eu te gosto, Senhor, mas eu não posso entregar minha própria vida porque eu sei que eu falhei. Aí na segunda vez, Jesus pergunta de novo com ágape e Pedro responde com filéu, porque ele diz:
com aquela resposta dizendo: eu já falhei, Senhor, eu não dá. E ele apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus usou filéu. E Pedro respondeu filéu. Porque Jesus percebeu que Pedro, realmente por si só, e falou isso para o próprio Pedro, deu para ele, por si só, ele não teria condições de amar até a própria vida. Mas a partir daquele momento, para cada negativa de Pedro, para cada vez que Pedro negou Jesus, ele teve ali um perdão em Cristo Jesus. O que Deus está colocando para você é que a graça de Jesus Cristo, ela cobre o seu pecado. A graça de Jesus Cristo, ela cobre o seu pecado, ela paga o seu pecado, e ela apaga o seu pecado. E é isso que aconteceu com Pedro. E Pedro, depois que Jesus subiu aos céus e recebeu o Espírito Santo e começou a pregar de uma forma tão forte, tão poderosa, e foi aprendendo ainda que o Evangelho não era só para os judeus, mas era para todos. Foi inclusive junto a Paulo, já trabalharam juntos. E aí ele começou um ministério com tanto poder, que ele começou a compreender que ele não era tudo aquilo que ele pensava, mas ele era tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. Deus quebrou Pedro durante toda a trajetória dos 3 anos. E o fez depois de maduro, depois que ele entendeu o seu ministério. Pedro, aí sim, entregou sua própria vida na causa do ministério. E o que aconteceu, o que foi para o ponto lá no finalzinho da sua história, quando Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos, onde os cristãos eles eram mortos, eles eram assassinados, eles eram colocados muitas vezes vivos em piras para iluminar a praça, para iluminar as vias, colocavam fogo nos cristãos para que eles iluminassem, matavam deliberadamente, acusando-os de queimar Roma, que era inclusive um grupo, às vezes tinha grupos de cristãos, que se diziam cristãos, mas que estavam na verdade querendo bater com Roma, querer destruir Roma, e não era esse o evangelho que Cristo estava colocando. E Pedro, por muito tempo, foi lá e começou a pregar o que era correto. Nós vamos ver essa semana toda a pregação de Pedro, toda a carta que ele coloca para as igrejas. Mas ele, para que o Império Romano desse uma reprimenda contra os cristãos acusados de pôr fogo em Roma, eles prendem Paulo, mas Paulo, como era cidadão romano, tinha uma regalia, podia até receber pessoas em casa. Mas Pedro não era romano. E Pedro ficou numa masmorra que ficava 50 metros abaixo do nível do solo. Vocês já imaginaram isso? 50 metros abaixo, quase que um prédio de 18 andares para baixo. Não entrava luz nenhuma lá. Você pisava em corpos que estavam apodrecidos, doentes, pessoas morriam, dificilmente viviam. E no meio de tudo isso, Pedro se alegrava. Nós vamos ver essa semana, nós vamos ver nos textos de Pedro, ele dizendo: chegou minha hora, eu estou pronto. Mas uma coisa que ele falava e anunciou muito é que se continuasse o evangelho a ser pregado. Não era Pedro o centro das atenções, não era Pedro coisa alguma, mas o que Pedro pregava teria que ser continuado. Ninguém deveria parar de continuar a pregação. E quando ele foi para ser crucificado, que era a morte, diferente da morte de Paulo, a morte de Paulo foi por degola, através de uma espada. A pessoa nem sente. Mas a crucificação, há dor. Mas Pedro, na hora de ser crucificado, disse: não posso ser crucificado como o meu mestre. Eu não tenho essa honra de ser crucificado como o meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E ali Pedro entrega a sua própria vida ao Senhor Jesus Cristo, porque ele não nega o Senhor Jesus e ele ainda deixa um legado de toda a sua história para que as pessoas possam seguir.
que a gente aprende com a vida de Pedro? Que a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, e fazer as coisas que o Espírito Santo nos orienta a fazer. A gente tem que segurar um pouquinho o freio do nosso ímpeto, da nossa vontade de realizar as coisas, de fazer as coisas só para o nosso bel prazer, só porque a gente quer, só porque a gente pode. Mas estar atento ao que Deus quer das nossas vidas. E isso Pedro deixou muito claro, quantas vezes ele colocava ele em primeiro lugar. Eu sou mais que os outros. Eles vão te abandonar, mas eu não te abandonarei. Ele sempre tomava a palavra. Não vai lavar meus pés. Sempre era aquele que ele está coordenando, ele estava liderando. E Deus muitas vezes quer que a gente freie um pouco, escute um pouco a voz do Espírito Santo e seja dirigido pelo Espírito Santo. Para tomar as ações certas na hora certa, estar no lugar certo, no momento certo e compreender quando é Cristo que fala para a gente, joga a rede desse lado. Faça isso, meu irmão, faça aquilo, meu irmão. Deixa eu lavar teu pé, que está sujo. Deixa a minha palavra entrar nos teus ouvidos, que é importante para você se purificar, para você se santificar. Deixa eu fazer um trabalho na sua vida. E às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E Cristo quer que a gente tenha a humildade de dobrar nosso joelho, ou de fechar os nossos olhos e curvar nossa cabeça, e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. O que é que o Senhor quer que eu faça? Pedro mostra isso na sua vida. Mostra que nós devemos estar atentos à voz do Senhor. Se Ele manda a gente vigiar, a gente tem que vigiar, não pode dormir não. Não pode dormir, tem que ficar atento. E Pedro começou a ficar atento a isso, começou a vigiar, começou a entender os movimentos, começou a entender a voz de Deus, começou a entender qual é o papel dele na terra. E é isso que a gente precisa entender, qual é o nosso papel aqui na terra. Nós não estamos aqui para ser o centro das atenções, nós não estamos aqui para sermos bajulados, para que tudo seja para nós, para que seja só naquele hedonismo, né? Tudo para mim, para mim, para mim. Quero ir para a igreja, quero estar no melhor lugar, quero estar num lugar mais ventilado, quero estar num lugar mais de destaque, quero ir na igreja, quero que o pastor fale uma palavra para mim, quero que orem por mim, quero que profetizem para mim, quero que falem de mim, eu quero estar lá no altar para estar sendo visto, eu quero estar lá, é tanto eu. Pedro era assim, mas ele aprendeu com Cristo que não era isso que Cristo queria dele. O propósito que Cristo queria de Pedro é que ele servisse a ponto de entregar sua própria vida. Quando a gente muda o foco, quando o foco sai de mim e o foco vai para Deus e para o meu próximo, as coisas começam a mudar. Você vê que Pedro, e isso é muito legal, Pedro era um pescador. E Jesus não mudou a profissão dele. Ele continuou sendo um pescador, só que um pescador de homens. Deus não vai mudar você, não quer que mudar. Ele quer que você se adapte àquilo que Ele tem para você. Se você é um professor, Ele vai te usar como professor. Se você é um trabalhador, Ele vai te usar como uma trabalhadora ou uma trabalhadora. Ele vai usar a tua vida. Do jeito que você é, do jeito que você está, Ele vai trabalhar em você porque Ele está de olho no que você vai ser e não no que você é. Jesus olhou o que Pedro iria ser e não o que ele era naquele momento. E Jesus está de olho em você para ver o que você vai ser. E o que você vai ser não só nesta terra, mas na vindoura também. O que é que você vai ser? O que é que você vai liderar, administrar, ou servir, ou cantar, ou não sei o que você vai fazer, mas vai fazer pela eternidade. Já pensou nisso? Aqui é uma escola. Pedro viveu a vida dele como uma escola, até Jesus ressuscitar. Aí ele subiu de nível, mudou o foco, levou o foco para o Senhor Jesus. E hoje deve estar trabalhando em algum lugar, ou se preparando para entrarmos todos juntos na glória eterna.
e cada um ter a sua função. Mas será que nós queremos esse encontro? Será que estamos nos preparando para esse encontro? Será que estamos nos vestindo como uma noiva deve se vestir para esse encontro? É isso que a história de Pedro nos coloca, nos mexe, nos afronta, que não é do nosso jeito, não é como eu quero, mas como o Senhor quer. E se a gente crê nisso, e se a gente tiver isso bem claro nas nossas vidas, a nossa vida aqui na terra será muito melhor. E a no porvir, nem te conto como vai ser muito boa. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela vida de Pedro. Obrigado por tudo isso que ele passou, tudo isso que ele viveu, todas as experiências que ele viveu que servem para nós, os momentos que ele não te compreendeu e que às vezes nós não compreendemos, os momentos que ele fez aquilo que não devia fazer e às vezes a gente também faz, mas ele teve o perdão, assim como nós temos, no sangue de Jesus Cristo. Na angústia de Jesus Cristo tivemos a nossa libertação. Nos cravos de Jesus Cristo tivemos a nossa remissão. Nas gotas de sangue do Senhor Jesus, do seu lado, dessa sua coroa de espinho, das suas chibatadas, tivemos a nossa redenção. A nossa salvação veio da dor de Jesus Cristo. Que nós consigamos, Senhor, aprender isso a cada dia mais, divulgar isso a cada dia mais, como Pedro fez e divulgou o Evangelho a tantas pessoas, sendo um dos pilares fortes do cristianismo daquela época, sendo até hoje suas palavras ouvidas e pregadas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe os meus irmãos para entender o que o Senhor quer de nós, qual é o teu propósito com as nossas vidas, e que a gente possa seguir até o dia final, aperfeiçoando os nossos comportamentos, aperfeiçoando os nossos sentimentos, aperfeiçoando os nossos pensamentos, para estarmos alinhados com a Tua palavra e com a Tua vontade. Eu peço-te, Senhor, guarda os meus irmãos que estão aqui nos acompanhando, guarda, Senhor amado, sua família, a todos os seus parentes, amigos, ao seu trabalho, que haja prosperidade, que a sua fé cresça em nome de Jesus, que sua vida espiritual se desenvolva e que o Senhor sempre se mostre presente em nossas vidas. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos os meus irmãos aqui presentes e todos aqueles que estarão assistindo posteriormente, e suas famílias e seus parentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, não somente hoje, mas por todos os séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Recebam a bênção de Deus e, como sempre, o meu beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Obrigado.